Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A história que eu vou contar aqui hoje é um alerta para aquelas que se deixam iludir por gringo que não esforça nenhuma gota de suor por vocês. Então vamos aos fatos. Há uns anos atrás, eu morei por alguns meses no Canadá como estudante. E lá eu tive um namorado franco-canadense. Mas não foi nada que na época me fizesse querer me mudar para lá de vez. Aliás, nem ele queria nada assim tão sério comigo. Mas nos dávamos bem e através dele eu formei um círculo de amizade canadense. E na volta, já aqui no Brasil, eu acabei me enrolando com um anglo-canadense que estava de férias. Quando ele estava perto de voltar para o Canadá, ele me disse que queria que eu fosse para lá para ficarmos juntos. Ficou até meio meloso, mas quando eu digo meloso, é meloso para os padrões canadenses. Enfim, ele vivia dizendo que queria muito que eu fosse para lá para ficar com ele, e era isso. Só que o querer que eu fosse para lá dele era me mandando links para o site da imigração do Canadá sobre programas de au pair, visto de estudante, visto de trabalho e cursos por lá. E eu, boba, me interessei, porque pensei que se ele queria tanto que eu fosse para lá com visto e algumas possibilidades de trabalho, era porque ele gostava de mim de verdade. Engano meu. Porque com o passar do tempo eu fui percebendo que ele queria que eu fosse, mas os esforços e os gastos seriam todo por minha conta e risco, já que ele nem tocava no assunto. Foi então que eu entendi que um homem que ganha o bastante para passar férias de um mês na Bahia tomando água de coco também ganharia para ao menos tentar me ajudar, já que ele sabia de toda a minha situação financeira no Brasil. Pois bem, nunca pedi nada a ele, mas por muitas vezes eu cheguei a insinuar as minhas dificuldades, e com isso eu imaginei que talvez ele pudesse me oferecer ajuda para pagar minha passagem pelo menos, afinal, ele queria que eu fosse. Mas ao invés disso, tudo que ele queria é que eu me virasse nos 30 para poder chegar lá, com a passagem, a hospedagem, a alimentação e todo o resto por minha conta. Pelo que eu entendi, ele só entraria mesmo com um instrumento para brincar comigo. Ainda tentei dar outras indiretas de que nenhum dos esquemas de imigração que ele me indicou incluía passagem, e ele sabia muito bem que minha família não tinha mais como me bancar lá no Canadá. E sabe o que foi que ele me disse? Ele me disse que se eu economizasse tudo que eu ganhava aqui no Brasil por alguns meses, daria para eu pagar parte da passagem e parcelar o resto no cartão de crédito. Gente, eu ganhava era salário mínimo. O meu limite de cartão era super baixo. Daí vocês imaginam como a grana era curta aqui para sobreviver. Percebi que na cabeça dele era o seguinte: eu te quero aqui comigo, mas você que se vire para vir. E simplesmente lavou as mãos. Depois disso, me deu um estalo e eu caí na real de que quem quer ajuda, acolhe, se esforça. E naquele momento, só quem se esforçava era eu. E eu agradeço todos os dias por ter conseguido enxergar isso a tempo. E eu dei um basta. Porque o meu esforço seria demais, enquanto o esforço dele estava sendo de menos. Enfim, botei um ponto final e continuei no Brasil mesmo, e vida que segue. Mana, homem estrangeiro quando quer uma mulher, ele faz das tripas coração e não vê dificuldade para trazê-la ao encontro dele. Se tá fazendo corpo mole, se esforçando pouco, antes mesmo de você ir, imagina como vai ser depois que você já estiver lá. Não que ele tenha obrigação de te ajudar, não é isso. Mas se ele te ama, te quer perto dele e quer o melhor para vocês dois juntos, por que não ajudar se ele pode, não é mesmo? Só que tem um porém. Eu já ouvi falar que se um cidadão canadense for responsável pela entrada de um estrangeiro no país, sendo ele um patrocinador desse estrangeiro, ele fica responsável por essa pessoa financeiramente por 2 anos. Me corrijam aí se eu estiver errada. Talvez por isso eles tenham pavor de se tornarem patrocinadores de alguém, ou seja,
Se o sujeito colocar uma interesseira dentro do país, vai ser pela conta e risco dele e vai acabar pagando bem caro por isso, caso o relacionamento dê errado. Meninas do Canadá que estiverem assistindo esse vídeo, comentem aí embaixo. Fico por aqui e até a próxima história.